de sucesso. Como? Se reinventando continuamente. O que a Madonna faz é sucessivamente reinventando para permanecer atual, para permanecer relevante. E não é fácil, no mundo da música como no mundo da mídia. O mundo da música também teve um conjunto de fenômenos críticos, difíceis de superar, não é? Só para dar um exemplo, a Madonna nos últimos 15 anos teve de lidar com o aparecimento dos CDs, que diziam que era uma revolução no mundo da música, com a pirataria, que diziam que era o fim da música, com os downloads digitais e, ultimamente, com o streaming. Ela conseguiu tudo isso nos últimos 15 anos, permanecer relevante no mundo da música. Superou todos esses momentos críticos. Ok? Portanto, essa é a primeira ideia. Em outros domínios que não o jornalismo, mas tal como no jornalismo, há momentos e períodos críticos, mas há uma fórmula de sucesso que nos permite superar esses momentos críticos, ok? Mas não é só no mundo da música. Vocês se recordam e reconhecem este símbolo, não é? O Facebook é criticado cada vez que introduz uma alteração. Muito criticado. Mas é absolutamente indispensável. Se quer permanecer atual, relevante, se quer ter sucesso, tem que estar permanentemente atualizando e inovando. E esse é o motivo pelo qual o Facebook continua a ter aumento de seguidores, sendo um modelo de sucesso, em termos do negócio. Okay? Mas nem sempre é assim. Há outros exemplos que não são tão bem sucedidos. Esse é da primeira rede social com uso global. A MySpace foi inicialmente um caso de sucesso, não é mesmo? Foi vendida em 2006 por mais de 580 milhões de dólares. Qual foi o problema do MySpace? Os novos proprietários não souberam nem inovar, nem atualizar os conteúdos e as potencialidades da plataforma. E, portanto, o que é que se verificou no MySpace? Estagnação. Perpetuou um modelo sem sucesso. E aqui também temos uma outra dica, uma outra pista para a questão do negócio, não é? E se funciona ou não. Outro exemplo. Agora passamos para a imprensa escrita e a mídia, que é aquilo que nos interessa. E normalmente quando falamos de imprensa, tendemos a centrar a nossa análise, inevitavelmente, no exemplo dos Estados Unidos. Porque é quem primeiro sofre o tipo de fenómenos que depois se replicam em outros lados, quer porque há alguns académicos que defendem a ideia que todos os sistemas midiáticos estão passando por um fenômeno de convergência. E, portanto, estão todos convergindo para um modelo liberal representado potencialmente pelo modelo dos Estados Unidos. O que é que se verifica nos Estados Unidos? Nos 2 últimos anos, aquilo que se verifica é isto. Quedas nas receitas. Continuam. Sobretudo nas revistas e nos jornais, como conseguem ver no slide, aquilo que aconteceu é diminuição das receitas, uma vez mais, em 2012. Com uma ligeira diferença. No caso das revistas, os conteúdos online já dão algum lucro. No caso dos jornais, por cada dólar de lucro na versão digital, tem 16 dólares de prejuízo na versão impressa. Portanto, o rácio em 2012 era esse, 16 para 1. Pior que em 2011, que era 10 para 1. Portanto, não há como disfarçar que este é um momento crítico para a imprensa escrita. É um momento de crise, de resultados que são, no mínimo, desafiadores. Daí que há a necessidade de olhar para este fenómeno com esta ideia em mente, mas não pensar que é tudo mal e que é só casos de insucesso. Não. Temos que analisar este fenômeno mais numa perspectiva casuística, ad hoc, caso a caso, e verificar se há modelos de sucesso e verificar se há outros modelos não tão bem sucedidos e, sobretudo, tentar perceber quais são os fatores, as estratégias que funcionam e que não funcionam. Ok? Este é um dos exemplos da mídia atual que não funcionou. Okay?
Boston Chronicle era um exemplo de sucesso, comprado por uma boa maquia, uma boa quantidade de dinheiro pelo New York Times há 20 anos atrás, e que começou a sofrer quebras, diminuição nas receitas, começou a sofrer problemas, as receitas da publicidade começaram a cair, e em fevereiro o New York Times decidiu vender o Boston Chronicle, que foi adquirido pelo John Henry, que é o dono dos Boston Red Sox, da equipa, e também dono da equipa de futebol do Liverpool. E este é o dado significativo, que adquiriu o Boston Chronicle por menos de 10% daquilo que o New York Times tinha pago 20 anos atrás. Imagina, a desvalorização que houve num caso de um título de imprensa que não soube se atualizar, inovar e adaptar às novas circunstâncias do mercado. Ok? Outro exemplo muito atual, e que nós seguimos discutindo as implicações dele, é o caso do Washington Post, né? Portanto, toda a gente está tentando adivinhar o que é que o fundador da Amazon, o Jeff Bezos, vai fazer com o título da imprensa tradicional. Ele que foi o mentor, o criador desta ideia de vendas online, o que é que ele é capaz de fazer por um negócio dito moribundo da imprensa tradicional. E a verdade é que ninguém sabe muito bem. Creio que nem o próprio sabe muito bem. As últimas declarações que ele fez é que ele tem noção que a circulação caiu nos últimos 20 anos do Post, houve uma redução na redação que mingou de 1.000 pessoas para cerca de 600, mas aquilo que ele admite é que este é ainda um território por explorar. Estou citando as palavras dele. Ele diz que vai ser necessário muita experimentação. E, novamente, este é um caso sui generis, porque ele não vai ter qualquer intervenção na política editorial e na gestão do jornal. Ele não quer ter qualquer intervenção. Ele vai manter as equipas de administração e de direção editorial. Okay? Um modelo vai funcionar, não vai funcionar, em que moldes? Temos que acompanhar para descobrir, não é? Um pouco diferente do Washington Post é o caso desta revista também norte-americana, a The New Republic, que foi adquirida recentemente pelo Chris Hughes, que foi um dos fundadores do Facebook. Okay? Também com interesse em investir na imprensa tradicional. E ele tentou dar um novo fôlego para a revista, mas contrariamente ao Jeff, o que é que o Chris decidiu fazer? Ter uma intervenção direta na direção e na editoria da revista. E, portanto, aquilo que ele vai fazer é ser o novo diretor desta revista. E tomou algumas decisões que, para os entendidos da mídia, para os pesquisadores da mídia, seriam um pouco contraproducentes com as tendências atuais da mídia, da imprensa. O que é que ele fez? Tanto na versão online como na versão escrita, ele valorizou que aparecessem somente 2 ou 3 títulos, 2 ou 3 itens noticiosos, não mais. Portanto, não é esta ideia de que vivemos num cenário de hiperinformação em que todos o que nós queremos ter é falar pouca coisa sobre muitos assuntos. Esse não é o conceito do New Republic. O conceito da New Republic é manter orientação jornalística de tratar poucos assuntos com profundidade, com intensidade. Ok? Aquilo que ele diz é a era de hiperinformação que nós vivemos é entusiasmante, mas não é inteiramente satisfatória. E, portanto, ele acredita que tem que continuar a haver espaço para um jornalismo que demora tempo a produzir e que demora tempo a consumir. E esta é a ideia dele. Ok? Provavelmente em contraciclo com a grande maioria de outras pessoas. Mas ele acredita que esta é a única forma de viabilizar o negócio. E não é o único. Esta ideia de que, com o advento das plataformas digitais, tinha mudado por completo, tinham revolucionado os hábitos de leitura das audiências, que agora as pessoas não liam com substância os assuntos, apenas
passavam os olhos sobre várias coisas. Esta não é a ideia que tinha um outro startup, um outro investidor no domínio dos médias, chamado Marco Arment. O Marco Arment criou este serviço online chamado Instant Paper. E em que é que consiste o Instant Paper? Consiste em, basicamente, guardar artigos para ler mais tarde. Tudo o contrário daquilo que é defendido hoje em dia, que a gente não tem nem tempo para se atualizar em tanta informação que está disponível. Este é um modelo de negócio bem sucedido. Não só este site é bem sucedido, como ele também criou uma revista impressa chamada The Magazine, que só publica textos longos. E foi um modelo de negócio que em apenas poucos meses conseguiu tornar-se lucrativo. Ok? Portanto, há a possibilidade, ainda neste cenário que nós temos, de surgirem projetos, ideias que podem ser bem-sucedidas, não é? E por fim, tentar contrariar uma outra ideia pré-concebida, que é esta ideia que se criarmos algum negócio na atualidade, na mídia, tem que ser um negócio online, senão não funciona. Este é um bom exemplo de que nem sempre é assim. Mesmo criando um negócio online, tentando respeitar todas as tendências de ponta daquilo que deve ser feito, que isso não é garantia de que o negócio seja bem sucedido. O The Daily foi criado, como devem saber, com uma parceria com as empresas do grupo do Rupert Murdoch com a Apple. Inicialmente para o iPad, e depois para o iPhone, e posteriormente também para os demais Androids. Ok? Não funcionou. Apesar de ter todos os ingredientes que tinham para funcionar. O The Daily é descrito como sendo uma experiência ousada na publicação digital e um maravilhoso veículo de inovação. Resultado prático, de modelo de negócio, de viabilidade da empresa, palavras do Rupert Murdoch. Infelizmente, a nossa experiência mostrou-nos que não conseguimos encontrar uma audiência suficientemente grande num curto espaço de tempo para nos convencermos de que este modelo de negócio seria sustentável a longo prazo. O notável e original jornalismo, o excelente design, a interatividade personalizada não foram suficientes para que o modelo de negócio funcionasse. Fim de citação. Ok? Portanto, há necessidade de nós considerarmos que há várias possibilidades no contexto em que estamos a viver no domínio dos médias. E há outra necessidade. Há a necessidade de tentarmos responder a uma questão, que é uma questão mais de pesquisa académica, sobre estamos vivendo um período de crise, tout court, como nunca se verificou na história da mídia, ou estamos a viver um período de transição, como o professor Robert Picard vai abordar noutra palestra, ou então estamos vivendo naquilo que é o argumento do nosso projeto. Aquilo que nós estamos a viver é um período de destruição criativa, ou uma época de destruição criativa. Okay? Isso é uma teoria da inovação econômica, é uma teoria do ciclo dos negócios, que pode ser entendida de duas maneiras. Uma maneira mais lata, que diz que estes desenvolvimentos na mídia, como em outros domínios, advêm ou surgem da destruição da ordem econômica anteriormente prevalecente, uma espécie de revolução, transição por ruptura, ou então pode ser entendida de uma forma mais restrita, o termo da destruição criativa, no sentido em que as empresas têm que se reformular, reestruturar, normalmente fazendo downsizing, diminuindo o tamanho, os custos, para conseguir melhorar a sua eficiência, melhorar o seu dinamismo e para conseguir sobreviver e ser lucrativo. Ok? E a ideia é tentar perceber, então, se nós vivemos nesta época.
numa época de destruição criativa ou não. Tão importante como tentar comprovar isso é nós verificarmos de que forma é que isso se pode verificar com exemplos concretos. E o nosso projeto, em particular, vai centrar-se na realidade portuguesa. Aquilo que nós estamos a tentar perceber ou entender é ainda há pessoas interessadas em investir na mídia, como vimos fora de Portugal e em Portugal. Por que motivo? Qual o seu intuito? O que é que pretendem? De que forma? Tentar perceber quais são as estratégias que funcionam e outras que não funcionam. Perceber quais são os modelos de negócio que podem ser sustentáveis no futuro. Para, dessa forma, não só perceber então em que período estamos a viver, mas perceber qual o futuro de viabilidade da mídia em Portugal e em outros locais. Okay? Por que é que o estudo de Portugal é interessante? Desde logo porque é um modelo, é um país que é representativo daquilo que o Allin e o Mancini chamam do modelo mediterrâneo, polarizado. Ok? Os nossos estudos sobre Portugal mostram que Portugal é também um caso muito ocidentalizado. É um bom modelo e exemplo do padrão daquilo que é a tendência geral da mídia. E aquilo também pode ser interessante para o Brasil, porque há muitos paralelismos entre os países mediterrâneos e os países da América Latina, mas aquilo que pode ser interessante para o Brasil, no caso de Portugal, é que se trata de uma imprensa de transição de um período de ditadura para a democracia, ok? E aí podem encontrar algumas semelhanças, apesar de todas as diferenças. Não há exemplos comparativos perfeitos, né? São sempre imperfeitos. E aí a necessidade de olharmos para este assunto numa perspectiva histórica, perceber se este período que estamos a viver então na mídia é um período único na história ou então é um período de transição, um período semelhante a outros períodos que já se verificaram na história da mídia, e para fazer isso nós temos que recuar no passado. Foi isso que fizemos no caso português. E tentamos analisar este fenómeno em 3 grandes fases. Okay? 3 grandes períodos ou subgrupos. Um primeiro, após a ditadura, com a abolição da censura, com a nacionalização da mídia em Portugal, com o aparecimento de grandes grupos económicos, ainda que relacionados com o antigo regime na altura. Um segundo período, em que houve já a privatização e o período da comercialização da mídia em Portugal. E aqui já é caracterizada pela liberalização, pela privatização dos títulos, pela consolidação dos grandes grupos de mídia em Portugal. E, por fim, um período mais recente, mais atual, que é o final sobre o impacto da digitalização, dos fenómenos da convergência da mídia, desde 2001, no nosso caso, e nesta apresentação em particular, terminamos a análise em 2009, que foi quando o último diário de referência em Portugal foi criado, que se chama I. E o I é um exemplo muito interessante de imprensa. O I é um jornal propriedade de um grupo econômico que não tem nada a ver com a mídia. A mídia representa, nos proveitos deste grupo, menos de 1% dos seus rendimentos. Um grupo ligado à construção civil, e é um grupo que tem um projeto e uma ideia muito clara sobre este jornal. Eles só querem ter 20 mil leitores, não mais. E para eles a estratégia é muito clara: mudar completamente as editorias. Nós temos Mundo, Nacional, Cultura, Esporte. Eles mudaram isso tudo, as editorias. E investiram muito na questão do design, tendo ganho uma série de prêmios internacionais como uma referência de design. Okay? Por isso o nosso período terminou em 2009, quando foi criado então este jornal. E aquilo que nós fizemos foi desenvolver um modelo de análise que nos permitisse perceber quais foram os títulos criados desde 1974, no final da ditadura, e quais aqueles que sobreviveram e aqueles que, entretanto, desapareceram, de forma a perceber se há tendências durante este período de análise. Né? E esta estratégia metodológica foi centrada em 2 grandes vias. Primeiro, constituir ou criar uma base de dados completa, atualizada, algo que não existia em Portugal.
acreditem ou não, não existia. Existia um conjunto de informações dispersas, nada rigorosas. E complementar esta primeira análise da base de dados com a necessidade de obter algumas informações de fontes primárias, e isto só é possível recorrendo a entrevistas qualitativas com diretores de jornais, proprietários da mídia, com jornalistas, editores, repórteres de todos os setores, ok? E foi isso que nós fizemos, complementar os dois. Em relação à base de dados, é a primeira, aquilo que nós tivemos que fazer foi criar, então, uma lista a partir de várias bases de dados que existiam, que estavam ou desatualizadas, ou incompletas, ou perdidas no tempo, e que havia necessidade de congregar todos esses dados, de atualizar, de procurar as falhas e as deficiências e criar uma nova base de dados que servisse de referência em Portugal. E foi isso que nós fizemos. Recorremos a todos esses, incluindo depois as entrevistas primárias, que também nos davam algumas indicações de correção de dados, de quando tinham sido criados, por que é que desapareceram, qual o real motivo de terem desaparecido, o que é que não funcionou. Okay? E, portanto, o nosso corpus analítico era todos os jornais, diários, semanários, mensais, com qualquer periodicidade, desde que fossem de alcance global, e as revistas também de informação generalista, de alcance nacional no nosso país. Okay? Quais foram as categorias analíticas que nós procuramos encontrar? Para além de criar essa base de dados dos títulos, que tipo de informação nós queríamos obter cada um dos títulos? Basicamente eram essas 10, que depois foram subdivididas em outras variáveis formais, variáveis temáticas, para serem incluídas ou inseridas na análise estatística do SPSS. Mas basicamente estes eram os 10 domínios que nós queríamos perceber de todos esses títulos de imprensa, sobre a sua gênese, o seu ADN, a sua sobrevivência ou falência no período da análise. Okay? Em que é que isto resultou? Ora, o primeiro dado é este, que é, em termos gerais, e como seria expectável, verificamos que o número de títulos que surgiram no mercado, no nosso período de análise, desde o fim da ditadura, é superior ao número dos desaparecimentos. E, portanto, no geral, temos um balanço positivo. Há mais títulos criados do que aqueles que desapareceram. 173 surgiram no mercado, 107 desses 173 desapareceram. O que significa que temos uma taxa de sucesso não muito alta, 39%, mas ainda assim é um resultado significativo. Ou seja, por cada 5 títulos criados desde o fim da ditadura em Portugal, no período da democracia, 2 sobreviveram, até aos dias atuais. Depois centramos a nossa análise no tipo de publicações. Comparamos jornais e revistas. Isto comprova que o formato favorito para a criação de novos títulos da mídia em Portugal foram os jornais, 107, contra os 66 revistas que foram criadas no mesmo período. Agora, ao nível do desaparecimento dos títulos, o que nós temos é aqui uma relação de proporcionalidade direta. Também houve mais desaparecimentos nos jornais do que nas revistas. Ok? Temos uma sobrevivência maior no caso das revistas. 56% das revistas sobreviveram. No caso dos jornais, apenas 27% de todos os títulos criados no período sobreviveram até a atualidade. A partir da perspectiva da periodicidade, é também possível verificar que o número de entradas de publicações semanais é superior ao número de publicações diárias. E aqui verificamos o inverso. A sobrevivência é maior no caso dos diários do que nos semanários. Temos 43% de sobrevivência nos diários e apenas 37% de sobrevivência nas revistas. Okay? O que significa que menos de 50% do total de jornais e de revistas, diárias e semanais,
que surgiram neste período de análise ainda eram publicadas no final do nosso período. Okay? E estes números ditos assim podem não ter grande relevância, mas para um mercado tão pequeno como o português, são números muito significativos. São muitos dos títulos que foram criados e que lograram sobreviver, quando tem uma audiência tão pequena e quando tem um mercado tão reduzido. Okay? Agora, para além do tipo de publicação e da periodicidade, é importante para se ver de que forma é que eles disponibilizaram os seus produtos. E aqui o que nós temos é a constatação que o modelo dos conteúdos pagos sempre foi o modelo favorito para as startups, para as empresas que foram aparecendo. O modelo por subscrição apenas foi apenas utilizado por publicações de informação em nichos muito especializada e para segmentos específicos das audiências, ainda que fosse o modelo com mais alta taxa de sobrevivência, o modelo por subscrição, com 60%, okay? Que só foi superado pelos gratuitos. Os gratuitos tiveram ainda uma taxa maior, 63% de sobrevivência, como modelo. Mais ainda, detalhamos ainda mais a nossa análise e fomos procurar o que é que isto significava em termos de segmentos das publicações, tanto na imprensa diária e semanal. E dividimos então a imprensa, toda ela, em 16 segmentos de audiências. Constatamos que a maioria das publicações criadas entre 74 e 2009 estavam centradas no segmento que a nós nos interessava mais, que era a informação generalista. Seguido então por muitos outros segmentos, tais como política, revistas femininas, de moda, de sociedade, de desporto, de televisão, de informação setorial, e as menos comuns foram as dedicadas à informação criminal, a factos insólitos, ao humor, à religião ou à tecnologia, com apenas 1% desses títulos que foram criados. Okay? E nem todas elas foram bem-sucedidas. Nem todas estas publicações criadas nos vários segmentos tiveram índices de sobrevivência iguais. Não é? Os segmentos com maior número de entrada foram também os segmentos com maior número de desaparecimentos. Novamente, o que nós temos é um fenómeno de proporcionalidade direta, okay? Entre o número de aparecimentos, surgimento de títulos e o número de desaparecimentos. Aliás, no gráfico seguinte, que refere a percentagem de sobrevivência em cada segmento, já não estão registrados alguns dos segmentos que tínhamos anteriormente. Dado que em 2009 já não havia nenhuma publicação no mercado português dedicado, por exemplo, à cultura e espetáculo, ou ao insólito, ou ao humor e à sátira, ou aos jovens. Okay? Noutros segmentos, como o da política, apenas 13% das publicações sobreviveram. E na generalista, apenas 20%. Significativo, né? Agora, é importante notar que estes também foram, então, segmentos onde surgiram mais títulos de imprensa. E aqui podemos tirar uma primeira ideia, que é a saturação de um segmento com uma quantidade considerável de títulos pode ser uma das razões para o desaparecimento das publicações. Portanto, quando pensamos num novo modelo de negócio, quando pensamos num produto, temos que definir muito bem a estratégia. Se vamos inserir-nos num mercado que já está saturado com aquele tipo de produtos, de que forma é que nós vamos diferenciar e de que forma é que vamos garantir a nossa sobrevivência. Okay? Os segmentos que registraram menos aparecimentos foram os segmentos com maior taxa de sobrevivência. Também não tinha muitos, não é? E, portanto, mostra que a aposta em nichos, em segmentos muito específicos do mercado, pode ser uma aposta bem sucedida. É um dos modelos de negócio que podem ser de sucesso no cenário atual, neste cenário então de destruição criativa. Okay? E portanto, apesar destes resultados gerais já apontarem algumas pistas quanto à sustentabilidade, quanto à viabilidade dos títulos de imprensa no nosso país, aquilo que nós fizemos foi ainda segmentar mais a análise, perceber se estes dados gerais se verificavam da mesma forma em períodos mais específicos do nosso período de análise. E, portanto, subdividimos todo aquele período da democracia em Portugal
em períodos de 5 anos, para perceber se este ciclo que estamos vivendo atualmente, o ciclo mais atual, é um ciclo único na história da imprensa em Portugal, da mídia, ou então se é um ciclo semelhante a outros períodos que já tivemos na imprensa. E este foi o primeiro resultado. Com a exceção do último período, 2004 a 2009, o número de surgimentos foi sempre, historicamente, superior ao número de desaparecimentos. Okay? Houve até uma proporcionalidade idêntica entre entradas e saídas, muitas vezes, frequentemente, com exceção dos 2 períodos, de 84 a 88, quando a diferença entre entradas e saídas aumentou, e ao contrário, entre 89 e 93, quando a diferença diminuiu. Em particular, quando estamos a olhar para o período de 84 e 88, isto tem uma explicação, os resultados. Isto coincidiu com um período de mudança em Portugal. Depois da adesão à Comunidade Económica Europeia, aquilo que se verificou como uma diretriz da parte da Comunidade Europeia é que tinha de haver a criação de novos títulos adaptados aos novos ritmos, aos novos hábitos da sociedade portuguesa de então. Okay? Para verificar as mudanças que se estavam a registrar a nível mundial. E, portanto, em resultado dessas mudanças, houve a necessidade, desde logo em Portugal, de privatizar a mídia. E isso começou no período de 89 a 93, onde se verificou então a privatização principal da mídia em Portugal e que foi um período em que podemos notar nos resultados que houve uma inversão na tendência, com o número dos desaparecimentos a aproximar-se do número dos surgimentos. Como é que podemos explicar esse fenómeno? Pode ser explicado pela pouca capacidade que tinham de resistência às empresas mais pequenas perante os grandes grupos económicos da mídia em Portugal de resistir neste período de mudança. Okay? As poucas audiências que ainda existiam no mercado na altura não foram suficientes para garantir a sobrevivência de alguns desses títulos. E, portanto, a imprensa paulatinamente deixou de existir. E foram também um período em que havia, pós-ditadura, a vontade de falar, de tomar uma voz, de falar, de vocalizar as suas posições. E, portanto, foi um período que, contrariamente àquilo que ainda agora se verifica na imprensa portuguesa, que não há filiação ideológica, nenhum título em Portugal assume que tem orientação ideológica, de esquerda, de direita, conservador, liberal, o que seja. Mas neste período pós-ditadura, houve a necessidade, então, de surgirem estas publicações ideológicas que não surgiram, que não vingaram, por assim dizer. Não é? E, portanto, depois deste período de hesitação, a imprensa voltou a crescer até o período de 2004 e 2009, que foi então quando se verificou o tal período crítico e único na história da imprensa e da mídia, que é o número de desaparecimentos ultrapassou pela primeira vez o número de surgimentos em Portugal, na história. Okay? Mas é uma tendência que não é só local de Portugal, é uma tendência global e pode ser explicada por vários fatores. As quebras nas receitas, como vimos em alguns dos exemplos internacionais, a recessão económica generalizada e também a migração ou a perda acentuada de leitores para os ambientes online e para a internet. Okay? Em relação aos formatos, os formatos preferenciais para a criação de títulos, até a meada dos anos 80, foram os jornais. Só por volta dos anos 80 é que foram ultrapassados pelas revistas. E depois houve uma lenta recuperação em 89 e 93, e que só em 2004 a 2009 é que passou a ser o formato preferido em Portugal, os jornais, em detrimento das revistas. Não é? Pelo contrário, a tendência de criação de títulos de revistas em Portugal manteve-se estável e com um crescimento sustentado, regular, ao longo do período da democracia. Em termos dos desaparecimentos desses mesmos títulos, quase previsivelmente, tendo em conta aquilo que já vimos nos dados anteriores, então aquilo que se verificou foi os desaparecimentos em ambos os formatos
aumentaram de forma dramática no último período. Mas houve um outro período relativamente semelhante, o de 74 a 78, okay? Com um grande número de desaparecimentos de títulos de imprensa em Portugal. Assim que não é um período tão único na história da mídia em Portugal. E já falamos porquê, né? Depois desse período de censura, houve então essa necessidade de fazer uma seleção do tipo de títulos que existiam, e aqueles que eram mais ideológicos não se ingraram, com exceção de um único jornal que ainda hoje se publica e que está ligado ao Partido Comunista Português, o Diabo. Esse é o único sobrevivente dessas publicações com uma matriz marcadamente ideológica, ok? 89 e 93, tal como este último período de análise, mostrou ser um dos períodos mais negros para os jornais. Não só porque poucos títulos foram criados nesta altura, nestes 5 anos, mas também o aumento significativo do número de desaparecimentos. Porque foi nesta altura que se deu então a privatização ou reprivatização da imprensa em Portugal, e foi nesta altura que surgiram os novos 2 canais de televisão em sinal aberto, okay? Que vieram concorrer com a imprensa tradicional escrita. Se analisarmos os mesmos dados por períodos segmentados em termos da periodicidade, verificamos que de 74 a 78 foi a era dourada dos semanários. Eram o favorito na época, na altura para a criação de títulos. Okay? Depois houve um grande período de declínio, que só recuperaram nos anos 90. Em contraste, os diários ocuparam sempre um lugar de menor destaque em relação à criação de títulos. Mas foi nos 2 extremos da análise, 74, 78, 2004, 2009, que houve mais entradas de publicações diárias. Okay? Esta entrada no último período dos jornais diários, em claro contraciclo, pode ser explicado pelo surgimento dos jornais gratuitos. Okay? Isto explica que haja, num cenário já de crise económica, de poucas expectativas relativamente à mídia, que tenham sido criados ainda assim novos títulos, mas eram sobretudo jornais gratuitos. Okay? Aliás, das 6 publicações criadas nesse último período, diárias, 4 eram jornais gratuitos. Um deles era um jornal económico, que entretanto também se tornou um jornal gratuito. E portanto, apesar desta ideia que nós ouvimos e lemos repetidas vezes por parte de académicos, que estamos a viver um período de crise e do fim da mídia tradicional conforme a conhecíamos ou a conhecemos, os nossos resultados demonstram que não é esse o caso. Que o desaparecimento de títulos de imprensa se verificou sobretudo no caso dos semanários e não no caso dos diários, que têm sido muito resilientes, têm tido uma grande capacidade de sobrevivência e de resistência. Não é? As publicações semanais, pelo contrário, sofreram muito com o número de novos títulos, cerca de 40% dos títulos, a só esses conseguirem sobreviver ao longo do período de análise. Não há uma resposta única a esta tendência para explicar este fenómeno. Normalmente é a conjugação de vários fatores que explica este tipo de existências, de coincidências. Não é? E quais são esses fenómenos? Primeiro, a maior parte das publicações semanais que foram criadas no primeiro período continham essa grande componente ideológica e política que falamos. 59% dessas publicações desapareceram nesse mesmo período, portanto foi um período de grande seletividade. Algumas foram suspensas, outras mudaram de periodicidade e outras simplesmente deixaram de existir porque o seu conteúdo já não fazia sentido com o final de um período revolucionário. E, portanto, a realidade já era outra. O segundo período de declínio ocorreu nesse tal último período de análise, 2004 e 2009, quando alguns dos jornais semanários mais importantes começaram a desaparecer. E nesse caso já foi vítima das quebras de receitas publicitárias, com as quebras nas vendas e com a competição que sofreram das news magazines e dos canais de cabo, de 24 horas de informação, que tiveram um impacto decisivo sobre ela. Okay? Agora, gostaríamos de
sublinhar ou reforçar esta ideia. Não devemos desperceber ou subestimar a resistência e a capacidade de sobrevivência da parte dos jornais diários a todas as ameaças que sofreram ao longo deste período, não é? Tal como na música, tal como a Madonna, estes títulos de imprensa também foram capazes, em mais de 30 anos, de se reinventar, de se readaptar às novas circunstâncias e sobreviver, sobretudo a nível financeiro. Quanto à forma de acesso, que já falamos anteriormente, o modelo pago foi, então, o favorito em todos os períodos. O modelo disponível apenas por subscrição caiu em desuso a partir dos anos 80 e só voltou a emergir no último período de análise, mas já no século XXI. A grande inovação foi, então, no âmbito da mídia diária ou semanal, o surgimento dos títulos de imprensa gratuitos, que apareceram em Portugal em 2001. Okay? Começaram com a informação generalista, mas depois passaram para outros períodos, para outros segmentos especializados do jornalismo e para outras periodicidades. O surgimento destas publicações foi considerado também um dos momentos críticos da mídia em Portugal. Os editores estavam muito preocupados. Achavam que ia existir a canibalização dos leitores, que eles todos iam migrar para este tipo de formatos e que, portanto, isso significaria o fim dos seus produtos. Mas, ao contrário daquilo que se verificou noutros países em que este modelo gratuito foi muito bem sucedido, designadamente a Itália ou a Espanha, em Portugal foi de curta duração. Eles não alcançaram um sucesso tão grande como aquele que augurava o início e como aquele que era previsto, não é? Em facto, alguns desses jornais desapareceram pouco tempo depois de serem sido criados. Okay? O que significa que mesmo com esta abordagem de dotar as audiências com conteúdos livres, sem pagamento, mesmo assim não era suficiente para garantir a sua sobrevivência. Mas tem um grau de sobrevivência, como dissemos no início, significativo. 63% dos títulos de imprensa gratuitos sobreviveram a Portugal. Okay? Ainda que tenha sido subscrição mais estável. Agora, os dados gerais relativos a estes segmentos mostram que alguns segmentos do mercado foram mais bem-sucedidos do que outros. Importa é perceber quais foram os segmentos que funcionaram melhor em cada um desses períodos. E é praticamente o último quadro de dados que eu vou mostrar, ok? Fiquem comigo. Então, numa primeira observação, mostra que o último período é um período negro para quase todos os segmentos, com o maior número de desaparecimentos a verificar-se entre 2004 e 2009, okay? Com exceção dos segmentos da política, do humor e da sátira, cujos desaparecimentos se verificaram em 74 e 78, durante o tal período pós-revolucionário. Já o segmento da cultura, dos espetáculos, teve uma quebra na final dos anos 80, no início dos anos 90. E o último título relevante que existia desapareceu já no último período de análise. Deixou de existir uma publicação em Portugal, diária ou semanal, de alcance nacional, dedicada à cultura. Em relação ao surgimento de títulos, os dados não são assim tão fáceis de analisar, como no caso dos desaparecimentos. Ainda assim, podemos observar que no primeiro período, 74 e 78, surgiram títulos da informação geral, da política, da cultura, do insólito e do humor. No período seguinte, 79 a 83, surgiram segmentos da informação criminal, da religião. No período de 84 a 88, tem um segmento de entradas da economia, dos negócios e da gestão. No período de 89 a 93, surge um título dedicado à população, à audiência juvenil, jovens, e um segmento que voltaria a desaparecer no último período da análise. No sexto período, de 99 e 2003, destacam-se os segmentos das revistas femininas, da moda, de publicações dedicadas às comunidades estrangeiras, sobretudo a comunidades de leste, que nesta altura escolhiam Portugal como um país de acolhimento, não é? Em busca de melhores condições de vida. No último cenário, como já dissemos, é um cenário negro, com o desaparecimento de títulos de imprensa em que se destacam os segmentos do desporto e da culinária. Agora, o que é que estes resultados mostram? Que há uma
tendências significativas em termos da análise quantitativa dos títulos da imprensa ao longo deste período da história. Okay? Mas precisam ser muito mais apurados e afinados com o resultado das entrevistas que vamos realizar. Algumas delas já realizamos, mas o grande corpo de entrevistas ainda vai ser realizado desde agora até março de 2014. Mas já temos alguns resultados preliminares, ok? Que é isso que vamos apresentar aqui hoje. Destas publicações compreendem proprietários dos média, gestores da mídia, jornalistas, editores, okay? Alguns dos títulos que já desapareceram, outros que ainda existem. E algumas das conclusões que nós temos é que há vários motivos para o sucesso das publicações. Foram apontados pelos entrevistados diversos fatores, okay? Como podem ser vistos aqui. Mas destacam-se dois. Um relacionado com a aposta em modelos ou conteúdos que contrariavam a norma. Se quiserem um bom exemplo atual do Brasil seria o canal Ninjas. Tentar apresentar um tipo de conteúdo e uma abordagem nos protestos que surgiram agora no Rio, do Ninja, por contraposição à Globo ou aos outros mídia mainstream. Então, em Portugal surgiu a mesma coisa. Modelos de negócio que, de alguma forma, punham em causa o paradigma do jornalismo tradicional e convencional, se ingraram, foram bem-sucedidos. Okay? E era uma das razões que explicava o sucesso. O principal título que ilustrava esta tendência era um semanário em Portugal, chamado O Independente, que saía todas as sextas-feiras, e que normalmente os ministros do governo em Portugal, à quinta-feira à noite, não dormiam. Porque ninguém sabia qual era o ministro que ia ser demitido na sexta-feira em resultado do Independente. E, curiosamente, um dos diretores do Independente, que esteve na gênese deste jornalismo de ataque, era um homem que tinha uma ideologia de direita e que atacava um governo de direita. E é o atual vice-primeiro-ministro, ou segundo ministro em Portugal, o Paulo Portas, que foi até agora, também recentemente, o ministro dos Negócios Estrangeiros. Ok? Fez uma cambalhota total de um jornalista de oposição ao governo para um governante exímio em gerir e em lidar com a imprensa e com a mídia. Ok? Mas este negócio funcionou. Pelo menos durante este período inicial, o Independente era um modelo de jornalismo de sucesso que contrariava os paradigmas e as práticas do jornalismo prevalecente em Portugal até essa altura. Uma outra fórmula do sucesso que estes entrevistados apontaram foi a capacidade dos novos modelos de negócio se situarem no mercado em nichos, em segmentos muito específicos que iam de encontro aos novos interesses das audiências e da população. Ok? E, portanto, a ideia era preencher espaços vazios, nichos ainda disponíveis no mercado. No que diz respeito aos motivos do insucesso das publicações e até mesmo do seu encerramento, houve também vários fatores. Mas foram essencialmente os problemas econômicos e financeiros decorrentes da crise financeira que explicaram a situação atual do mercado publicitário e dos grupos de média. Mas os nossos entrevistados também falaram naquilo que nós abordamos no início, nessa capacidade de se manter atual, relevante. E o que eles notaram é que grande parte dos títulos evidenciavam uma desadequação dos seus conteúdos com aquilo que era o interesse das audiências e do público. Já não haveria mais um matching entre aquilo que eram os interesses das audiências e aquilo que estava a ser proposto pelos grupos de mídia. Para além do outro fator, que também foi citado, que era a migração dos leitores das plataformas impressas para as plataformas online e digitais, que não a imprensa. Okay? Ainda assim, perante este cenário difícil, crítico da história da mídia em Portugal, parece haver esperança. Depende de quem você fala. Nós organizamos uma conferência internacional em Portugal há poucos meses e na sessão da abertura
tínhamos o secretário de Estado, que em Portugal tutela a mídia, ok? E antes de começar a sessão, ele segredava no meu ouvido, não podia dizer isso com o microfone, que ele estava muito preocupado, que ele não sabia se no dia seguinte, quando acordasse, se existiriam ainda grupos de mídia em Portugal. É tão dramático quanto isso, ok? Se você falar com outras pessoas, o que eles dizem é que a mídia impressa em Portugal ainda tem uma década de vida, pelo menos, como modelo de negócio sustentável. Okay? Não há respostas unânimes e não há um único fator que explique assim. Mesmo assim, os nossos entrevistados acreditam que há futuro na imprensa. O que há necessidade é de fazer reajustes, de se adaptarem, de fazer como a Madonna ou a Facebook, não é? De repensar a sua estratégia, de se reinventarem de forma a permanecerem atuais e relevantes e de dar conteúdos que vão de encontro ao interesse das audiências, e aqui é discutível se a mídia deve cumprir a sua função de informação, de dar às pessoas aquilo que é essencial que elas saibam, ou se deve cumprir uma informação social, uma função social, não é? De dar às pessoas coisas que é importante que elas saibam, mesmo que elas não queiram saber e não estejam interessadas. E muitas vezes esse é o caso, não é? Mas há necessidade então de repensar os conteúdos da mídia e repensar o papel que as empresas da mídia podem representar na sociedade, ok? Não se sabe como é que vão ser os jornais no futuro. É a questão do $1 milhão que ainda ninguém tem. Ainda estamos, como dizíamos há pouco, no caso do Washington Post, numa época de experimentação, não há outra forma. É tentativa e erro. E tentar descobrir, em cada um dos casos, aquilo que é bem conseguido e aquilo que funciona. E, portanto, aquilo que este estudo confirma, pelo menos na realidade portuguesa, é que, na verdade, nós estamos a atravessar um período de destruição criativa. Mas ainda não é aquele período de destruição criativa de revolução, daquela ordem econômica prevalecente na mídia desaparecer de um momento para o outro. É ainda o período em que as empresas de mídia em Portugal têm que se reorganizar. Em alguns casos, proceder, e estão a fazê-lo, aproveitando o cenário da crise, ao downsizing, reduzindo as estruturas, os custos. O negócio, o modelo dos média, como tínhamos antes, para massas, com custos de produção exorbitantes, não tem mais lugar. E, portanto, há necessidade de os grupos de empresa se reinventarem e se reestruturarem. Sob pena de então passarmos ao cenário de destruição criativa geral, em que vai ter que haver uma revolução dos grupos de imprensa atuais para uma espécie de nova ordem. E, portanto, apesar de continuarem a ser criadas publicações em papel, hoje em dia, impressas em Portugal, aquilo que nós notamos é que são imprensas dedicadas a nichos de mercado, muito especializadas, muito segmentadas e com uma periodicidade mais alargada que a diária e que a semanal. Okay? Existe uma tendência que nós temos que seguir acompanhando, e se quiserem também seguir acompanhando a realidade portuguesa, é só acompanhar o nosso site do projeto e ver os nossos resultados sempre atualizados. Ok? Muito obrigado. Falar aqui no microfone. É para isso que eu gastou. Pois é. A ideia da gente hoje também é gravar essas apresentações para depois editar um volume, provavelmente digital. Eu vou começar uma pergunta, não é bem uma pergunta, é um comentário com o Rui. É bastante interessante a maneira como você apresenta os 3 momentos da imprensa em Portugal, né? Que é depois da ditadura. Acho que a gente tem um quadro muito semelhante no Brasil, né? É depois da ditadura, depois a privatização e depois a digitalização.
Eu queria que você falasse um pouquinho mais, talvez, sobre a digitalização dos meios de comunicação, mais detalhes. E aí, porque isso hoje no Brasil é uma tendência como em todo lugar, mas o que eu acho mais interessante são algumas situações que a gente começa a viver aqui, como, por exemplo, o desaparecimento do Jornal do Brasil, que era um dos jornais mais tradicionais do Rio, né? Então, eu acho que a história do jornalismo no Rio passa pelo Jornal do Brasil. E ele é um jornal hoje que foi vendido, então mudou de propriedade, né? E ele só existe digitalmente. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso com base na experiência portuguesa. O fenômeno da digitalização é um fenômeno contraditório em Portugal, não é? É aquela ideia como ter luz, eletricidade em casa ou ter saneamento básico. É século XXI, tem de ter. E a ideia dos grupos de mídia foi essa, ou seja, para dar a impressão ou para permanecer atualizados, tinham que ter uma presença online. Boa ou má, isso já era discutível. E aquilo que nós notamos foi que, por norma, a presença não era boa. Aquilo que a maior parte dos grupos de mídia em Portugal fizeram foi o fenómeno de shovelware, né? Transmitir sem alterações os conteúdos que produziam na versão impressa para a versão online. E os leitores que tirassem daí o sentido, como se diz lá no norte de Portugal. Mais ainda, nós estivemos envolvidos em dar formação digital à maior parte dos grupos de mídia em Portugal. E notamos que havia dois fenómenos preocupantes. Primeiro, uma indefinição quanto à estratégia. As pessoas não sabiam se deviam ir online ou não, que tipo de investimento é que deviam fazer, qual a estratégia, o que é que isso seria no curto e no médio prazo. Mas, sobretudo, aquilo que nós notamos é que havia uma despreparação, uma falta de sensibilidade de algumas pessoas em lugares chaves da organização, os editores. Qual eram algumas das tendências para perceberem dos fenômenos? Um editor na agência noticiosa portuguesa queria colocar todos os vídeos produzidos pela sua equipe online, sem qualquer critério de verificação se tinham qualidade para ser colocados em linha ou não. E quem era capaz de aferir a qualidade desses vídeos? O editor não era, certamente. E este é o tipo de fenômeno que nós verificamos lá. Estamos a ter pessoas a produzir conteúdos para novos suportes e novas plataformas, sem a qualidade que seria necessária e sem haver um sistema de chequeamento que permita verificar se isso deve ser publicado ou não. E, portanto, para nós era preocupante perceber isso. Agora, é óbvio que com o tempo, com os erros, as empresas vão aprendendo, vão melhorando, vão emulando ou imitando os exemplos de outras empresas, mas o grande problema é que as pessoas continuam a não estar decididas sobre se vale a pena ou não investir na digitalização e na convergência dos meios e na migração para online. A ideia é que tem que ter uma presença online, mas depois o nível de sofisticação e de investimento que exige, se há um grau de profissionalismo e de qualidade satisfatória, aí não há grande decisão dos grupos de mídia em Portugal para tomar essa decisão. Ok? Portanto, estamos num período de indefinição e ainda de alguma instabilidade. Sim? Começamos aqui? Não sei se quer falar no micro para ficar registrado, mas tem que falar em português de Portugal. Isso é um pouco difícil. Rui, em primeiro lugar quero parabenizá-lo, né, pela pesquisa e pela apresentação, que eu gostei muito. Duas questões. Uma vai um pouco na linha, né, do comentário e da Sônia e da sua resposta agora, né, e
E, na verdade, né, são dois pontos de uma mesma questão. E o outro, né, ambos têm a ver com como você começou e como você terminou, Madonna e Facebook. Ora, Madonna e Facebook me parecem ter dois pontos em comum, né, além dessa questão da criatividade. Que pontos são esses? Né? Uso de tecnologia, né, da parte do Facebook, nem precisa comentar. E da parte da Madonna, né, ela sempre se inova usando muito de tecnologia. Mesmo quando ela coloca um hip-hop em cena, aquilo tem todo um aparato tecnológico. Né, ao falar das questões dos árabes, também esses recursos, e assim por diante. Paralelo a isso, tanto o Facebook como a Madonna têm um outro ponto em comum, que é o pessoal. Né? O Facebook, né, trabalha muito com as informações das pessoas, né, as pessoas se colocando, mesmo quando estão colocando questões políticas. São as suas questões, especialmente. E a Madonna também trabalha muito com isso, a partir dela, né, e de grupos também, né, mas com o pessoal. Tanto que o que ela vai trazer muito diz respeito ao sexual, né, isso a partir do pessoal. Bom, ao lado disso, né, você apresenta na pesquisa determinados pontos como uma maior sobrevivência de publicações femininas, né, e de outras publicações de interesses específicos. Né? Então, queria saber se a partir da pesquisa e a partir dessas suas reflexões, né, se é possível perceber, além da criatividade, também um destaque necessário para as questões da tecnologia e para esses nichos, né, que dizem respeito a segmentos mais pessoais, mais dirigidos. Qual é o seu nome? Cláudia. Vamos lá. Quando estamos a falar de mídia e de títulos de imprensa, na essência estamos a falar de marcas. Ok? Madonna é uma marca. Facebook é uma marca. Washington Post é uma marca. E, portanto, faz todo sentido que as marcas, como todos os negócios, façam o melhor uso dos suportes, das ferramentas disponíveis na atualidade para esse fim. E a tecnologia, é claro que é uma ferramenta poderosíssima para ser utilizada com fins que são muito direcionados. E no caso das marcas, cada vez mais as finalidades das marcas é serem microdirecionados. É ir ao pormenor pequeno. Nas campanhas políticas dos Estados Unidos, já não é o que é que os eleitores do Iowa votam, qual é a tendência histórica deles, não. É na rua de Pingrave, na casa 53, as 3 pessoas que moram lá, quais são todos os hábitos de consumo deles, o que é que eles fazem. Isto é possível num sistema como os Estados Unidos, onde este tipo de dados são passivas de acesso público. Na Europa isso não é possível. Tem a legislativa de proteção dos dados, em que as estratégias de microtargeting são muito mais difíceis de perceber. Mas nós percebemos, e aquilo que a Madonna faz, aquilo que o Facebook faz, aquilo que os grupos de imprensa também estão tentando fazer, é tentar descobrir nos nichos de audiências que estão cada vez mais segmentadas, polarizadas, perceber onde é que eles podem atrair o número suficiente de audiências que lhes garanta a sua sobrevivência e que garanta o sucesso do seu negócio. Okay? Portanto, é isso que eles estão a tentar fazer. Todos eles. Inclusive, os grupos e as marcas principais da empresa já perceberam que provavelmente esta é a grande estratégia do futuro, que é esquecer de uma vez por todas essa época que tinham looks fenomenais de produtos dirigidos às massas e que o mesmo conteúdo servia para uma multidão e uma enormidade de pessoas, para um contexto em que agora tem que produzir as mesmas marcas, ou marcas distintas no mesmo grupo, produzir os produtos noticiosos, passa a redundância, que sejam direcionados e específicos para a maior parte das pessoas. Tem que atingir
pulverizar todas as audiências segmentadas que existem. E a ideia é tentar fazer isso, utilizando todos os recursos disponíveis, como é óbvio. A tecnologia é uma faca de dois gumes, não é? Se por um lado cria este cenário de destruição criativa e põe em causa uma ordem prevalecente ao qual nós a conhecíamos, por outro lado tem um conjunto de potencialidades que, se forem bem utilizadas, podem também reverter a favor dessas mesmas marcas. Ok? Respondi? Tem aquele primeiro. Temos que treinar o cavalheirismo, né? Oi, Rui, gostei muito de ouvir os dados que você trouxe para a gente. Como a Sônia falou, eu encontrei também vários paralelos em relação à situação do jornalismo nas últimas décadas aqui no Brasil. Eu trabalhei como repórter durante 10 anos num jornal que fechou, a Tribuna da Imprensa, num jornal político. Então, a gente acompanhou o momento de decadência depois do momento de democratização do país em relação a esse jornal. Essa semana... Pois é. Pois é. E essa semana eu estava lendo uma notícia em relação ao Grupo Abril, que é o maior grupo que publica revistas no país. A Abril está fechando agora 4 títulos. Esse mês é o último que circula a revista Bravo, que é uma das melhores revistas de jornalismo cultural do país. Pois é. A Bravo, agosto agora é o mês que está circulando pela última vez. E o Grupo Abril tem a franquia também da MTV há 20 anos no país, não vai renovar a franquia. A Viacom vai colocar o canal MTV como um canal pago, mas não vai ter mais, não vai ser mais franquia do Grupo Abril. E aí, eu me perguntando sobre isso tudo, a Abril vai mandar embora 700 funcionários, jornalistas, 9 diretores. E aí, em relação ao resultado, consequência dos dados que você está apresentando para a gente, eu queria te perguntar, como é que fica a situação do jornalista? Como é que está ficando em Portugal? Para onde esses jornalistas estão migrando? Os da Tribuna, eu sei, foram para vários lugares diferentes, uns vieram para a academia, outros foram para assessoria de imprensa, outros mudaram de carreira, cinema. Eu queria saber que informação você tem sobre isso em Portugal. Obrigado. Os fenômenos são semelhantes, né? Por isso, no início, nós falávamos da necessidade de desnaturalizar, de sairmos da nossa zona de conforto. Eu conheço Portugal, mas procurar pontos de contactos entre a nossa realidade e outras realidades, para colocar as coisas em perspectiva. Em Portugal é a mesma coisa. Aquilo que tem sucedido com jornalistas são as mesmas coisas. Ou vão para outros órgãos de comunicação, aqueles que são os melhores ou que têm melhores contactos, às vezes os que têm melhores cartões partidários, de pertença a Opus Dei, maçonaria, isso tudo vale. Outras vezes mudam de carreira, outras vezes se tornam freelancers em condições muito delicadas, ou então aquilo que eu acredito ser o modelo de negócio de imprensa nestes casos, e que há outros países, não tanto Portugal, onde tem casos de sucesso, é os jornalistas nestas situações verem isso como uma oportunidade de criarem cooperativas. Cooperativa ainda é um modelo muito interessante dos jornalistas viabilizarem o seu futuro. E, portanto, seria uma opção, uma possibilidade dos jornalistas considerarem no futuro. Não tanto do ponto de vista dos jornalistas, mas que pode ter implicações dos jornalistas, é o papel que as audiências podem ter nesses casos. E eu dou um exemplo em Portugal. O principal diário de referência de qualidade em Portugal, chamado Público, num determinado período das suas reestruturações, que é um jornal considerado de referência até há pouco tempo, que era considerado o melhor jornalismo que existia em Portugal, começou, porque dava sempre prejuízo, a reduzir, a fazer cortes na quantidade e na qualidade. E um dos cortes foi acabar com jornalismo local. Não mais teria informações locais. Reação das audiências do Público, boicotaram a compra do jornal. Não tem informação local, não compramos o jornal. O que é que o Público teve de fazer? Que é uma coisa que vocês agora no Brasil
perceberam, finalmente, é que as pessoas continuam a ter um poder fenomenal. Tem de usá-lo. E, portanto, as audiências, e a Tatiana sabe que eu sou um bocadinho revolucionário, mesmo na academia, não está aqui ninguém escutando. Os alunos na academia, tal como as audiências no jornalismo e na mídia, têm um poder incrível. Tem de usá-lo. Vivemos na época da autoexpressão. Toda a gente gosta de falar, gosta de dar a conhecer a sua opinião, tomar partido, vocalizar aquilo que tem para dizer. Tem de direcionar isso bem e fazer esforços concertados de manifestar a desaprovação. Se fizerem isso nos grupos de mídia, eles não são insensíveis. Eles vão mudar as estratégias. Aquilo que o público fez foi voltar atrás e voltar a ter no seu jornal, no seu periódico, cobertura dedicada à realidade local. Acho que é uma boa maneira de fazer no Brasil como em outros locais. Os jornalistas conseguirem viabilizar a produção independente de notícias através das cooperativas ou outros modelos que permitam continuarem a exercer e a fazer aquilo que gostam de uma forma independente e digna, sem constrangimentos, sem o tipo de influências e de pressões que normalmente se verificam. E, por outro lado, as audiências também assumirem de uma vez por todas o seu papel ativo que tem na tomada de decisão dos grupos de mídia. Isso está na teoria dos usos e gratificações. As empresas de mídia, em última análise, para serem bem-sucedidas e para sobreviverem, têm de dar às audiências aquilo que as audiências querem. Se as audiências não se revêem no produto, deixam de comprar, desaparecem. Aqui? Acho que estava primeiro, mas por mim é igual. Eu sou o Wagner, minha pergunta é na sequência do que você está falando. É se você já fez um deslocamento dos dados que você obteve para relacioná-los com a mídia eletrônica, especialmente a TV aberta, no caso de Portugal. Eu falo isso porque no Brasil, se você fizer um recorte temporal da fragmentação da audiência, das TVs como um todo, especialmente da TV aberta, que no ano que você começou a pesquisa, ela era global, ela era um fenômeno talvez único de audiência no mundo. A gente tinha uma hegemonia bem consolidada. E isso vem se fragmentando. Então, se fizer o mesmo recorte nos últimos anos, você vai perceber que uma ruptura quase que completa, e quando entra a internet nesse jogo, essa ruptura se amplia. Então, eu pergunto se você já fez essa análise no caso português, e como você vê essa movimentação. Você citou o fato do Mídia Ninja, que está aí na pauta atual. Se você enxerga que esse movimento, vindo do mercado, a partir das redes sociais, se ele obriga os grandes conglomerados de mídia eletrônica a se alterarem, a se modificarem, ou se você imagina, enfim, se eles permanecem numa certa resistência, como parecem até certo ponto permanecer, tentando esticar essa corda até um nível do suportável, do insuportável. Na verdade, não fizemos. Esse é um projeto para 2 anos e que o objeto de análise já é megalómano. Okay? O que nós estamos fazendo porque somos loucos, é superar os objetivos iniciais do projeto. Os objetivos iniciais do projeto seria fazer uma análise, como eu falei aqui, dos diários e semanários em Portugal de informação generalista. Acabou. Não tem mais. O que nós estamos fazendo é fazer uma análise diacrônica, não só dos diários e semanários generalistas de alcance nacional, mas todos os diários e semanários de todos os segmentos durante o período de análise. E isso já é um ato de loucura. Okay?
incluir a televisão, isso seria um outro projeto igualmente megalómano. Mas, do meu conhecimento que tenho, que não é consolidado com o tipo de dados empíricos que surgiram daqui, é que é semelhante, mas diferente. Ou seja, tem de facto algumas alterações. Com o surgimento dos canais de 24 horas, houve uma alteração tremenda. Com o surgimento dos canais de cabo, houve uma alteração ainda mais tremenda, com a segmentação, a polarização das audiências e do tipo de produtos que foram surgidos e oferecidos. Mas não se verifica a mesma coisa que na imprensa. É muito mais difícil, ainda hoje, apesar do impacto que tem a tecnologia, que falávamos há pouco, apesar da tecnologia ser uma ferramenta que teoricamente potenciou o acesso de toda a gente para fazer conteúdos, isso é mais visível em blogs, em conteúdos de imprensa escrita do que propriamente conteúdos de qualidade televisiva. Okay? E aquilo que nós verificamos em Portugal é que ainda são os grandes players, os grandes atores, que detêm as rédeas do negócio, que determinam as grandes tendências e aquilo que é possível fazer. Aliás, há uma discussão muito grande em Portugal, ainda agora, sobre a abertura de um 5º canal de televisão, o que é uma loucura no mercado tão pequeno como em Portugal, e que não é possível de viabilizar porque os outros canais existentes têm um cartel de influência tão grande e tão poderoso que não permitem que sejam feitas este tipo de alterações, ok? Portanto, aquilo que se tem verificado é, nota-se a influência das redes sociais e a influência de alguns fenómenos de produção de cidadão, que vão cada vez mais entrando nos canais tradicionais. Hoje em dia temos vídeos com uma qualidade de imagem que seria inadmissível há alguns anos atrás, desde que isso seja relevante, atual e que tenha significado em termos das notícias. Eu dou um exemplo. Nós tínhamos um projeto feito com os alunos da graduação e da pós-graduação na Universidade do Porto, de criar uma espécie de sucursal de um canal de política em Portugal, que se chama Parlamento Global, que é o maior semanário em Portugal, chamado Expresso, uma das maiores rádios, a Renascença, e um dos maiores diários, que juntaram para fazer um canal dedicado só à atividade parlamentar. E aquilo que os nossos estudantes faziam no Porto era tratar dos assuntos na Zona Norte, que aquele canal de Lisboa não tinha capacidade para fazer. E o nível de exigência que o editor de Lisboa colocava nas peças dos meus alunos era inacreditável. Mas notava-se outro fenómeno, que era, nós tínhamos a capacidade, porque acreditávamos que devíamos fazer a experimentação, de produzir conteúdos e formatos que eles próprios não sabiam fazer. Eles não sabiam lidar. E não conseguiam pôr aquilo no ar. Ok? Portanto, tem essas duas dificuldades, que é, ainda são eles que vão admitindo algumas coisas novas, que conseguem lidar, como essas imagens, como essa aterrissagem do avião no Rio Hudson. A qualidade da imagem é terrível. Se há um atentado com mortes de pessoas, a qualidade do vídeo é péssima e má. Mas se não há outras imagens, e a televisão vive de imagens, tem que usar aquelas. Mas as inovações, no outro sentido, ainda são muito reticentes, são muito resistentes e não estão atuando. E não permitem que outros players, porque criar um canal de produção de conteúdos visuais, de vídeos, é muito mais exigente do que criar um canal de imprensa alternativo. Professor, sou o Emerson, aqui do programa doutorado aqui da UERJ, e eu estava observando os dados ali de entradas e saídas, e me assustei realmente com aquela informação que havia desaparecido as publicações na área cultural, né? Me lembrei automaticamente da Bravo, que a Denise citou o exemplo, mas teve uma curiosidade. A gente pensa um pouquinho que isso talvez seja o resultado de nicho de erudição, enfim, pode ter alguma resposta com uma pesquisa posterior. Mas um outro número que me assustou muito foi que no período 2004-2009 desapareceram as publicações esportivas, que necessariamente
tende ao envolvimento maior da massa, vamos dizer assim, e num país como Portugal, por exemplo, que consome muito, né? Tudo bem que esportivo no Brasil, em Portugal, lê-se futebol, não necessariamente os outros esportes. Mas eu me assustei muito como apareceu e desapareceu assim, em tão pouco tempo esse nicho específico do esporte. Eu queria saber se isso tem alguns recados para o Brasil, claro, né, visando essa questão desses dois eventos grandes aqui, que, sem querer especular, mas você pode ser assim, estão desaparecendo ou migrando, né, esse tipo de informação para outras plataformas, ou é um aviso de que também o esporte não está sendo tão um evento de massa como a gente via antigamente? Ok. Não sei se foram os meus dados que induziram em erro, mas há uma diferença entre os dois. Os títulos de cultura verdadeiramente desapareceram. Os títulos de esporte diminuíram, mas não desapareceram, ok? Porque em Portugal, os jornais que ainda são lidos, se alguém pode agradecer à mídia de haver hábitos de leitura em Portugal, são os diários de esporte, né? Que há 3. Também não é normal, num mercado tão pequeno como em Portugal, haver mais diários do que haver, por exemplo, em Itália, ok? Assim que temos 3 diários de esporte que são muito lidos e que têm uma grande capacidade de venda e de manutenção do negócio, ok? Aliás, um deles, que aparece aqui, um dos entrevistados, é de um diário que foi criado no Norte, porque não existia nenhum diário com edição no Norte, e aquilo que se diz em Portugal, se bem que às vezes temos que buscar comprovativo empírico de que isso existe ou não, é que cada um dos diários tem uma filiação com um dos grandes clubes em Portugal. A Bola, tradicionalmente, com o Benfica, o Record, supostamente, com o Sporting, e o Jogo, que foi criado no Norte, com o Porto. Ok? O que os estudos mostram, ainda há pouco tempo fizemos um estudo sobre isso, é que se pode verificar que a Bola é muito próxima do Benfica, de várias maneiras, o Jogo é muito próximo do Porto, de diversos fatores, mas o Record não tem identificação com o Sporting. Okay? Ainda assim, o Jogo foi criado explorando este nicho, o facto de não haver no Norte um diário de esporte que dedicasse a devida atenção a esse clube tão dominante nos últimos tempos em Portugal. E essa é a razão do sucesso do Jogo ainda hoje em Portugal. Não vende tanto como os outros, é uma questão de precedência, de antiguidade, de não ter uma implantação muito grande no Sul, mas já tem um grupo fidelizado no Norte. Aliás, o que o Jogo fez muito recentemente, que é uma tentativa de tentar atingir as audiências no Sul, foi: o Jogo tem edições com conteúdos distintos. A do Norte é diferente da edição do Sul, inclusive a primeira página, completamente diferente. A primeira página do Sul é centrada nos clubes do Sul, a primeira página do Norte é centrada no Porto. O destaque da Zona Norte, novamente, é no Porto e nos clubes do Norte. O destaque na edição do Sul é dessas outras. E, portanto, no esporte em Portugal é um fenômeno de sucesso. Não, eu duvido que haja outro país onde haja tantos títulos com tanta capacidade proporcional de resistência, de sobrevivência e de sucesso no mercado. E, portanto, o esporte em Portugal está como no Brasil, e o futebol, quando se fala em diários esportivos, e a Tatiane sabe disso porque tratávamos de assuntos alternativos ao futebol que são virtualmente não existentes, o futebol ainda é considerado o esporte rei, e o esporte ainda é uma coisa muito poderosa em Portugal. Okay? A cultura não. A cultura é um parente pobre que de facto foi perdendo audiência e que hoje só encontra a forma de satisfazer os públicos que existem em mídia alternativos ou em mídia em plataforma online. Esse ciclo que surgiu em 2004 e depois desapareceu em 2009, a gente pode usar como aventuras assim, talvez de revistas específicas? Sim. Possivelmente isso? Sim. E, portanto, alguns migraram para online e que ainda continuam, mas num outro formato, e outros não tiveram capacidade de resistir, porque para 3 já é um mistério como é que é possível 3 diários sobreviverem num mercado tão pequeno como Portugal. Imagina ter ainda mais concorrência nesse sentido.
Bom dia, meu nome é Jaqueline, sou também aluna do doutorado aqui da UERJ, orientanda da Sônia. E a minha pergunta é com relação especificamente à mídia diária, aos jornais diários que integram a pesquisa. Eu gostaria de saber do senhor se todos esses jornais diários que entraram na pesquisa, se eles são localizados nas capitais ou se consta algum do interior, né, de cidades do interior ou de cidades que não sejam da região metropolitana. E se vocês perceberam uma diferença entre esses jornais das grandes cidades e os do interior com relação a essa modernização, a apropriação dessas estratégias de sobrevivência. Pode ser? Tecnicamente ou teoricamente pode ser tudo. Vou ver se dou uma resposta que seja convincente. A imprensa local e regional nós tratamos num outro projeto, e o professor Paulo Faustino também esteve envolvido nesse projeto e ele também poderá falar sobre isso. No caso da imprensa local e regional, o impacto da digitalização, da convergência, é quase surreal. Tá bem? Tem muito pouco impacto. É muito pouco profissional ainda. Nesse caso, nós só analisamos as tais publicações diárias ou semanárias de alcance nacional. O que significa que em Portugal há apenas um diário sediado no Porto, a norte do país. Tudo o resto centrado em Lisboa. Okay? E mesmo este diário centrado no Porto aconteceu um pouco, suscitou um pouco aquilo que eu estava falando no outro diário de esporte, né? Que também teve necessidade de procurar as audiências do Sul para sobreviver. O que o Jornal de Notícias fez, que era um jornal marcadamente do norte de Portugal, centrado nas notícias locais e regionais, tinha coisas que não eram muito agradáveis. Era considerado como sendo o jornal dos mortos, porque tinha muitos anúncios das pessoas que haviam falecido, né? Mas era um jornal que se identificava com aquele público-alvo. A partir de Coimbra, centro de Portugal, Jornal de Notícias não vendia, nem sequer chegava. Okay? Aquilo que eles fizeram foi remodelar. Mais recentemente, o Jornal de Notícias faz parte do mesmo grupo econômico de um outro diário de referência em Portugal, que se chama Diário de Notícias. E aquilo que diferencia os dois, hoje em dia, para além de haver redações que têm orientações distintas, em alguns casos partilham alguma homogeneização de conteúdo, mas aquilo que distingue é que o JN, o Jornal de Notícias, optou por uma orientação claramente tabloide, completamente popular, que envergonha qualquer estudante de graduação de jornalismo. Okay? Os títulos que faz, as histórias que cobre, é horripilante. Okay? Mas é exemplificativo de que realmente em Portugal ainda se existe um centralismo muito grande. Todas as publicações, os grupos midiáticos estão centrados em Lisboa e é a partir de Lisboa que eles conseguem fazer este tipo de ramificações. A nível da imprensa local e da imprensa regional, apesar de poder ser uma possibilidade de negócio do futuro, que em outros países, como nos Estados Unidos, dizem que é uma das possibilidades que os grupos de mídia têm que apostar, numa informação cada vez mais localizada e microlocalizada, em Portugal isso não se verifica. Verifica-se mais no ambiente online. Cada vez mais tem projetos novos, centrados na realidade local, do bairro, da quadra, e esse sim tem algum interesse e alguma audiência, mas em termos da imprensa tradicional, não. A Tatiana, primeiro? A minha questão vai um pouco no sentido do que a Jaqueline perguntou, porque você mostrou ali as taxas de sobrevivência. E aí, o que eu pude notar, na época em que eu morei lá, foi que muito também dessa taxa de sobrevivência tinha um custo muito alto, até mesmo para o jornalista. E aí, porque assim, era uma sobrevivência incipiente, porque os salários eram muito baixos, as questões econômicas afetaram bastante. E eu queria saber se na análise que vocês fizeram, vocês chegaram a alguma conclusão de quais foram os jornais que sobreviveram exatamente pela questão
da inovação e da adaptação a esse novo contexto, e quais foram os jornais que sobreviveram mais aos trancos e barrancos, que estão fadados a fechar. Essa é parte da análise que só é detectável, só vamos ter evidência empírica a partir não só das entrevistas que eu falei aqui, mas de uma outra dimensão da análise que nós introduzimos, justamente por essa dificuldade de perceber quais foram os motivos pelos quais foram bem-sucedidos ou não, e que nós achamos que nos dá algumas respostas, que é, e eu não falei ainda, mas vou falar, que é, nós estamos analisando a página da primeira edição do jornal, onde são anunciados os objetivos, aquilo a que se propõe, de que forma é que se vão diferenciar. Estamos analisando também a página desse mesmo jornal no dia em que encerra, ou dos outros mídias sobre esse jornal no dia em que encerra. Tentar perceber quais são os motivos autojustificados e quais são os motivos que as outras pessoas atribuem para o encerramento daquele periódico, daquele jornal. E só no final dessa análise é que nós teremos dados mais consistentes e relevantes. Sobre a condição dos jornalistas, no outro projeto em que a Sônia também está envolvida, sobre o World of Journalism, um dos dados para mim surpreendentes do que existe em Portugal é que é uma profissão muito bem paga, no geral, incrivelmente bem paga. A média salarial em Portugal, das 20 organizações midiáticas que nós analisamos, pega leve. Ok? Agora, há outras organizações, provavelmente serão uma grande maioria em termos de número das empresas regionais, em que as condições salariais dos jornalistas não são tão significativas e são muito mais precárias. E aquilo que é verdadeiramente preocupante na atualidade em Portugal é que se está substituindo o trabalho dos jornalistas, que se está abdicando de anos de experiência de jornalistas que tinham todo o calo da profissão, toda aquela experiência adquirida, pela filosofia que os novos proprietários da mídia têm, que podem socorrer-se de trabalho de estagiário não pago, ainda por cima, para produzir os seus conteúdos noticiosos. Okay? A todos os níveis. Há muito poucos jornalistas de investigação em Portugal. Um dos mais conhecidos é alguém que se chama António Cerejo, que trabalha no Público e que tem sido um dos principais denunciadores de casos relacionados com más práticas dos políticos, dos governantes. O Público decidiu fazer uma reestruturação recentemente, com critérios que ninguém sabe muito bem quais foram, e o Cerejo constava na lista das pessoas a dispensar. Sem mais. Ele que deu primeiras páginas do Público e notoriedade por anos, que tem um acervo de informação privilegiada e confidencial com ele, que impede alguns notórios políticos em Portugal de assumir cargos públicos. No dia em que eles assumirem cargos públicos, é publicada uma matéria sobre eles. E eles não querem isso e não assumem. Essa é a realidade. A realidade é que cada vez mais é uma profissão precária para os que estão aparecendo e surgindo, mas para aqueles que já estão estabelecidos e que já têm uma posição nas mídias em Portugal, as condições são muito boas. Incrivelmente boas, ao nível dos outros países e melhores. Acima da média do que existe em Portugal. Agora, uma questão geracional. Isso terminou. Eu sou Pedro Guiar. O senhor mencionou 2 casos, pelo menos, do jogo e, pelo que eu entendi, parcialmente do Jornal de Notícias, que ou fazem edição local ou partilham conteúdo com outros jornais fora do seu âmbito regional, para tentar lançar outras edições. Aqui no Brasil nós temos exemplos de jornais que fazem isso, como, por exemplo, os do grupo RBS no Sul, ou os do grupo Bom Dia, no interior de São Paulo, que fazem várias edições locais, em que mais da metade do conteúdo é padronizado, é produzida numa mesma redação central, e apenas alguns conteúdos locais de a primeira página, ao final, são definidos
não seria exatamente sucursais, mas nas redações de cada edição local. Eu sei que na Espanha, eu não sei se é o grupo ABC ou outro grupo que faz isso, o Diário de Sevilha, o Diário de Valência, são todos padronizados, com o mesmo logotipo, e apenas o conteúdo local é feito localmente, o resto é padronizado, o que corta custos de redação, de conteúdo, às vezes de distribuição, pode ser de impressão também. Eu queria saber se há casos assim na pesquisa, se foi analisado, se compensa o custo a mais que é gerado para distribuição ou para impressão descentralizada pelo volume de retorno dos leitores ou de assinantes, e se nesse caso eles são contados como títulos separados ou um título só. Essa é bem fácil, não tem. Não há casos. Mesmo os casos de empresas que pertencem ao mesmo grupo midiático têm edições separadas, com redações separadas, com autonomia total, que produzem conteúdos separados. O grau de homogeneização de conteúdo que se encontra é ou matéria proveniente da agência de notícias, noticiosa, que eles tratam de maneira muito semelhante, sim, ou outras agências, a Reuters, se for internacional, ou então o fenômeno que sim se nota é, por exemplo, a nível da utilização das fotografias, porque esses dois jornais estão partilhando uma agência de fotografia. Só os jornais do grupo. Okay? Quando muito podem vender, e essa é uma outra possibilidade de negócio do grupo de mídia, é vender o seu acervo para outros grupos quando estão interessados. Okay? Mas o que acontece em Portugal é isso. Portanto, não tem nenhum caso de um grupo económico que tenha vários títulos e que partilhe os conteúdos. Não vejo necessariamente nada de mal nisso, desde que os direitos de autor dos jornalistas estejam salvaguardados, desde que isso tenha sido contratualizado e com o acordo do jornalista, que a matéria que ele foi produzir para o jornal A ia ser partilhada e reproduzida pelo jornal B, C, D e E da mesma forma. Se isso foi previsto, se foi aceito pelo jornalista, não vejo problema nisso, a não ser essa outra questão da homogeneização, que é: será que eu devo dar a mesma informação da mesma maneira a todos os públicos? Será que o mesmo evento visto por duas pessoas diferentes é tratado da mesma forma? Mesmo com os fenómenos de pack journalism, em que os jornalistas e os repórteres, por norma, combinam entre eles e falam qual é a perspectiva, que tipo de orientação é que vão dar ao assunto, à matéria, o que é que eles acharam mais relevante. Isso é uma coisa. Outra coisa é o conteúdo ser ipsis verbis a mesma coisa. Eu tenho a minha experiência como jornalista e muitas vezes eu achava que eu estava assistindo a uma coisa completamente diferente, porque aquilo que eu retratava do acontecimento não era a mesma coisa que os meus colegas estavam retratando do mesmo acontecimento. Eu acho que esta diversidade é importante que seja mantida, é importante que tenhamos acesso a vários pontos de vista sobre o mesmo acontecimento, sobre o mesmo evento. Ok? Portanto, há necessidade de equilibrar essas duas dimensões. Acho que não chega aí. Acho que não chega. Por muito boa vontade. Estava aqui criando uma coragem, assim, para perguntar, para levantar um ponto. Eu já estou um pouco meio afastada, assim, da área acadêmica, mas enfim, tem uma coisa que você levantou sobre os caminhos, né, do jornalismo em Portugal, e você falou das cooperativas, e assim, eu tenho lido muitos artigos falando sobre os caminhos do jornalismo aqui no Brasil, e vai muito do que a Denise levantou, do que a Sônia levantou, das demissões em massas, assim, nos principais jornais brasileiros e nas editoras, e também com uma pergunta que a Cláudia fez e que você falou das marcas e dos exemplos que você trouxe no início da sua palestra, né, de exemplos bem-sucedidos que foram acompanhando tecnologias. E um dos caminhos do jornalismo, assim, nesses artigos que eu li, foi com relação ao marketing. O marketing digital, ele tem uma área, um nicho ali que chama-se marketing de conteúdo.
E os jornalistas, eles estão sendo muito procurados, né? Esses que estão sendo demitidos, esses que estão vendo seus salários estão muito altos, assim, para o nível padrão, né, de jornalismo, então eles acabam tendo que sair do jornalismo impresso, enfim, dessas empresas, e eles se migram, né, para o marketing de conteúdo, que são as empresas produzindo conteúdo para vender a marca. E elas se utilizam exatamente da tecnologia para poder, né, propagar esse conteúdo nas redes sociais, nos diferentes canais, em YouTube, Facebook, Twitter, e aí você vai uma gama de redes sociais que são específicas para um nicho. Não? Então, elas vão aproveitando esse nicho. E também para conteúdo para aplicativos para celulares. Assim. Então, assim, o jornalismo ele tem sido aproveitado nas marcas e no marketing. Isso é um caminho aqui no Brasil. E eu queria saber também se isso acontece em Portugal, no seu conhecimento assim, na Europa, se isso é um fenômeno mais global, mundial, né? E se isso também é um caminho para o jornalismo. Ok, obrigado. Não tinha razão para nervosismo, vê? Normal. Vamos lá. Eu acho que essa questão se coloca muito antes, se coloca aqui, nas faculdades. Eu estou a formar jornalistas ou eu estou a formar comunicadores? Jornalista é uma coisa muito específica e podemos entrar na discussão entre jornalismo profissional, amador, cívico, com fronteiras muito tênues entre o que é uma coisa e o que é outra coisa. Na produção de conteúdos é a mesma coisa. Um jornalista é alguém, dependendo dos países, que obedecer um conjunto de normas, um conjunto de diretrizes para ser reconhecido como tal. Outra coisa é eu produzir conteúdos que podem ou não ser publicados em jornais. Isso são coisas distintas, ok? Um jornalista à partida, se foi formado em comunicação, tem competência e tem formação para produzir conteúdos informativos, sejam noticiosos ou não, que podem ter uma diversa finalidade. Eu não vejo dificuldade nenhuma. Eu, quando estou a formar pessoas, eu nem sei o que é que vai ser dessas pessoas. Portanto, a minha obrigação é dar a melhor formação possível, não só uma formação prática, e depois tem essa outra discussão sobre aquilo que deve ser a formação teórica e a formação prática. Eu, como já viram, também dou grande ênfase na investigação, na pesquisa. Eu não sei o que é que as pessoas vão fazer. O que eu sei é que há competências que nos são dadas pela pesquisa e pela investigação que não nos são dadas pelo jornalismo. Esta exigência do rigor, de ter que comprovar tudo com evidência empírica, é algo que existe idealmente no jornalismo, mas que na prática não tem isso, não. As pessoas não estão tão preocupadas com o rigor, com a referência das fontes, com onde é que foram buscar aquela informação, de dar o devido crédito, ok? E de tentar comprovar tudo aquilo que estão dizendo ou que estão pretendendo dizer. Então, eu acho que é importante dar toda esta formação aos comunicadores e depois eles usarem todas essas competências na produção de conteúdos. Isso se verifica em Portugal. Jornalistas a serem convertidos em relações públicas, assessores de imprensa, em técnicos de marketing, uma gama de possibilidades. Se isso não contraria a formação que as pessoas tiveram e não lhe cria problema de consciência daquilo que estão fazendo, eu não vejo mal nenhum. O grande perigo na produção de conteúdos que depois aparecem impressos hoje em dia é que muitas vezes estão-nos a ser dados, nós como público e audiências, conteúdos que são publicidade e que não são reconhecidos como tais. As publi-reportagens são coisas que estão aparecendo sem nenhuma referência de que foi uma publi-reportagem que foi financiada, paga com o intuito de promover um determinado produto, marca, o que seja, e que não aparece como tal. E nós, como audiência, aqueles que são mais incautos, que não estão tão preparados, não têm esta capacidade de perceber e discernir a diferença entre aquilo que é conteúdo jornalístico puro daquilo que é uma publi-reportagem que tem outras finalidades e outras intenções. E isso eu acho completamente errado, como é óbvio.
se houve algum financiamento, se houve alguma forma de uma empresa estar envolvida e que tenha um interesse na publicação daquela matéria, se o jornalista não está a ser completamente isento e neutro e que está a apresentar um determinado ponto de vista por motivos que são secundários à prática jornalística, isso tem que ser reconhecido e admitido. E aí eu, como leitor, leio aquele conteúdo se me interessar ou não, ou rejeito. Agora, não tem forma de eu saber se não for dito. Okay? E aí eu já acho mais condenável. O resto faz parte das opções dos jornalistas, dos profissionais. Todos os profissionais de todas as áreas, que não são jornalistas, têm que ter um sentimento de realização, de fazer coisas que lhes dão gosto e que permitem pagar as contas ao final do mês, e cada um tem a sua consciência daquilo que é aceitável ou não é aceitável fazer de acordo com aquilo que lhe é proposto. Isso é muito variável. Finalmente, gostou. Bom, meu nome é Carla Marinho, também faço parte do programa de pós-graduação, como doutoranda e orientanda da Sônia Virgínia, da professora Sônia. E eu estava ouvindo você falar sobre a questão da audiência e me ocorreu uma certa reflexão até acerca de um trabalho que eu fiz recentemente. Né? Quando nós pensamos no momento atual, obviamente nós pensamos nessa consolidação da era de Big Data, né? Dos grandes dados que ficam disponíveis aí no ambiente online particular, pautando modelos de negócios, de uma diversidade de setores, inclusive dos negócios da mídia. Isso nos faz problematizar a própria audiência como um novo produto cultural, né? Na medida em que as pessoas... A própria audiência é consumida, por um exemplo, nos jornais digitais, como em forma de comentários, onde as pessoas entram, não leem só a notícia, mas também consomem, né, os comentários disponíveis, que às vezes passam até a pautar a imprensa no geral. Eu queria saber, nessa perspectiva, se os jornais digitais em Portugal, se eles entendem a relevância desses espaços de participação como uma das variáveis de sucesso para esse cenário que você descreveu como sendo esse momento de destruição criativa, né? E como é que os novos nichos de mercado específicos, eles são também direcionados a partir dessa economia de Big Data que nós experimentamos hoje. Existe esse dado? Existe mesmo um filão no mercado de explorar o jornalismo de dados. E isso está se repercutindo até nas academias, nas faculdades. Cada vez mais tem cursos intensivos ou não dedicados a esse setor específico. É um tipo de jornalismo muito específico e é um tipo de jornalismo que interessa, mais uma vez, a um tipo de audiência. E que pode ter, em alguns casos, um interesse mais massificado, dependendo do que for o assunto. Né? É normal, é uma utilização normal, assim como tem utilizado outros recursos, como as infografias, como todos os recursos de multimédia, que cada vez mais são uma presença no jornalismo atual. Quer seja por esta exigência que existe, que falávamos há pouco, não só tem que estar online, mas tem que ser capaz de produzir o mesmo jornalista multitask, não é? Tem que ser capaz ou demonstrar que é capaz de produzir áudio, de recolher o áudio, de fazer a entrevista, de produzir uma peça em vídeo para o suporte digital, nem sempre da melhor maneira. Mas o que é certo é que eles vão tentando fazer. Isto, claro, que tem implicações nas audiências, tem implicações na produção do jornalismo e tem implicações em todos os agentes e todos os atores que estão envolvidos no projeto. Não é um caso único, mas é um caso que nos vai acompanhar nos próximos tempos. Eu acho que cada vez mais em Portugal isso não é visível, aqui também não é visível, não é ainda um segmento que tenha alguma notoriedade, alguma manifestação, mas em alguns casos, sobretudo nos Estados Unidos e no Reino Unido, já é novamente um segmento nessa tentativa dos grupos de mídia se reinventarem, de encontrarem diversas formas de viabilizar o seu negócio. Okay? Sobre a participação das audiências, aquilo que não este projeto, outros projetos paralelos demonstram, é que é muito pobre. Ou seja,
as pessoas ficam reclamando, era aquilo que falávamos um pouco antes sobre a qualidade das audiências, as pessoas ficam reclamando sobre o direito de autoexpressão, toda a gente quer falar. Quando é dada a oportunidade, as pessoas ou não aproveitam, ou então a forma como o fazem é triste, deprimente, de muito má qualidade, né? Então a qualidade dos comentários gerais que acontecem tanto no jornalismo como nas campanhas políticas e eleitorais, a qualidade dos comentários não acrescenta nada, não é? Aquela ideia que existe na literatura que é uma câmara de eco, limitam-se só a reproduzir aquilo que já foi dito normalmente nos mídias tradicionais, da mesma forma, sem acrescentar uma nova perspectiva, sem dar uma vertente e uma versão que fosse nova. E esse é um desperdício, sobretudo na imprensa tradicional. Ocasionalmente, em alguns blogs, encontramos uma forma de participação cívica que é de mais qualidade. E isso explica porque é que os grupos dos mídias cada vez mais englobam os blogs dentro das suas páginas com links para as pessoas seguirem, não é? Com estas ideias de que nós, quando temos interesse, seguimos as hiperligações e vamos à procura da informação. Os blogs têm. E há um outro fenômeno não tão estudado na imprensa alternativa que também se verifica, que são as webzines. Havia as fanzines, que eram criadas por segmentos muito específicos e que agora, nos ambientes online, também criaram uma espécie de fórum onde toda a gente pode dar o seu contributo. E aí sim, se nós temos interesse nesse nicho específico, aí isso pode ser relevante e a informação pode ser muito interessante. Já no caso do esporte, seguir comentários em jornais esportivos é perda de tempo. É completamente clubista, completamente bairrista, completamente enviesado. Não tem forma de ser neutro e imparcial. Demasiada emoção, né? Demasiadas hormonas ali envolvidas. Portanto, isso tem o que os nossos dados demonstram é que, no geral, a participação das pessoas é de muito fraca qualidade e fica muito aquém do potencial que teriam de dar, de manifestar essa ideia da sabedoria das multidões que acrescentam galgos, que nos obrigam a reconsiderar os mesmos assuntos de outras maneiras. Obrigado. Só queria falar uma coisa de jornalismo esportivo, porque eu fiz parte de umas bancas aqui na faculdade. Nós temos um professor, que é o Ronaldo Elau, a especialidade dele é esporte, né? E comunicação e esporte, sociologia do esporte, essas coisas. E aí, lendo as dissertações, principalmente, eu fiquei impressionado, porque isso me levou ao jornalismo esportivo. Jornalismo esportivo é o antijornalismo, né? Porque ele só tem adjetivo e todo mundo é totalmente parcial. Então você não tem aquela objetividade jornalística, o texto que você deve evitar os adjetivos, só aqueles que efetivamente devem fazer parte. Não existe no jornalismo esportivo, e eu achei isso fantástico. Então, uma delas comparava Madonna e Pelé, e o estudo era de jornais brasileiros e argentinos, então vocês podem ter uma ideia do tipo de publicação que era. Muito legal. Oi, maravilha, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço.